Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Deus nos chama para o seu reino e glória. Título do volume 6. Afinal, o que detém o anticristo? Autor Pedro Dong. Título da semana 1. Perseverante como o terebinto e como o carvalho. Domingo. Ler com oração Jó 14:7, que diz: Há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. O carvalho e o terebinto, uma lição de vida. Na época da morte do rei Uzias, Isaías teve a visão do Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Isaías, capítulo 6, versículo 1. Queridos irmãos, não olhemos para as circunstâncias. Olhemos para o fato de que o Senhor está no trono. Ele está no alto e sublime trono e as abas de suas vestes enchiam o templo. As vestes na Bíblia sempre se referem à justiça. E aqui essas vestes se referem a Jesus em sua humanidade, em sua conduta, em sua justiça. Deus sinaliza que apesar da situação ruim em que o povo de Judá se encontrava, ainda havia esperança. Se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída, como o terebinto e como o carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Isaías 6,13. Nessa porção da palavra, Deus comparou seu povo ao carvalho e ao terebinto. Quando Deus fez a promessa a Abraão, escolheu um lugar onde havia um carvalho. Se esse encontro fosse hoje em São Paulo, na Avenida Paulista, então a avenida seria referência. Mas a referência nesse texto bíblico é uma árvore, o carvalho de Moré. Isso ocorreu porque essa árvore se distingue das outras em razão de sua resistência. Ela ficaria ali por muitos anos. Em Gênesis, também vemos o carvalho como referência. Siquém e Hebrom são 2 lugares importantes onde Deus apareceu a Abraão, e ambos têm o carvalho como referência. Isso sugere que Deus precisa de referência na terra. As pessoas que convivem conosco precisam de referência. Que sejamos uma referência e que elas falem sobre nós. Ali há um carvalho, ali há um carvalhal, ali há uma igreja do Senhor com pessoas perseverantes. Precisamos passar por tribulações para no final ser aprovados. Por isso, não importando as situações pelas quais passamos, devemos orar. Senhor, quero tornar-me um carvalho, que seja uma referência para a sociedade. Esse carvalho, que simboliza a vida da igreja, é a casa do Deus vivo, coluna e base da verdade. Ao pesquisar sobre o carvalho, encontramos o seguinte: é a árvore mais velha em um bosque. Sua idade média está entre 500 e 1000 anos e alcança 30 a 40 metros de altura. Tem características sofridas, caule enrugado e raízes profundas. Não perde suas folhas no inverno, continua frondoso mesmo castigado pelo frio e pelo rigor da neve. O carvalho permanece com folhas e cheio de vida no período mais difícil do ano. Deus o criou para resistir. Semelhantemente, as pessoas que têm vida longa estão sujeitas às intempéries como o carvalho. Essa árvore nos dá a seguinte lição: quanto mais afetada por ventos e temporais, mais resistente seu tronco se torna e suas raízes mais profundas. Portanto, aquele que está plantado junto às águas da vida é comparado ao carvalho, feito para resistir às pressões do dia a dia ou às tempestades com fortes ventos e até ao fogo.
Mesmo quando o carvalho é derrubado, ainda é muito difícil arrancar seu toco e ele brota novamente. Outra árvore igualmente resistente é o terebinto, da família do carvalho. É uma das árvores mais fascinantes do mundo. É resistente ao inverno e sua folhagem muda apenas na primavera. Seu tamanho médio é de 10 metros. O terebinto exala um perfume que pode ser sentido a mais de 1 quilômetro de distância. Uma característica peculiar dessa árvore é que seu perfume é exalado mediante um ferimento na casca. Quanto maior o ferimento, maior o perfume. Ao perder a casca, o terebinto libera sua seiva, que é medicinal. Serve como antisséptico, anti-inflamatório e cura várias doenças. Quanto mais ferido for o terebinto, mais perfume exala e mais cura proporciona. Esperamos que os sofrimentos que nos afligem possam gerar o perfume que, uma vez exalado, nos tornará uma referência como o terebinto. Vivemos tempos em que têm prevalecido meias-verdades, mentiras e sofismas. Contra essa teia maligna, temos a Igreja, que é a base e coluna da verdade. Tais como o carvalho e o terebinto, devemos ser firmes, frondosos e espalhar o bom perfume de Cristo para atrair as pessoas para o viver da Igreja. Pergunta de hoje: que lição você aprendeu com o carvalho e o terebinto? Jesus é o nosso amado Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.